Olá, bom dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje. Gente, hoje eu trago para vocês uma reflexão sobre a importância de praticar conscientemente ações que transformam a nossa vida espiritual, emocional e interior. A nossa evolução, ela não acontece por acaso. Ela nasce de pequenas escolhas que a gente faz com intenção, com amor, com presença. Então, com atitudes simples, repetidas diariamente, a gente vai moldando a nossa paz interior, o nosso crescimento pessoal e a nossa conexão com Deus. Então, o tempo todo a gente está buscando equilíbrio, a gente está buscando uma paz interior, a gente está buscando prosperidade, amor, alegria, mas é preciso praticar. O conhecimento sem prática é só uma informação, né? E há um momento da nossa jornada que a gente percebe que não basta apenas desejar evoluir espiritualmente. A gente precisa praticar. A vida espiritual, assim como o nosso desenvolvimento pessoal e o nosso crescimento interior, ela é construída dia após dia, em atitudes que a gente escolhe com intenção, em gestos conscientes, em pequenas decisões que moldam quem nós estamos nos tornando. E a Bíblia nos lembra isso. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, exercita-te pessoalmente na piedade. E essa passagem nos revela algo precioso. A espiritualidade não é um acontecimento mágico, mas um exercício diário. Assim como nós fortalecemos o corpo com movimentos de forma repetida, nós fortalecemos a alma também com essas práticas constantes. Nós vivemos em um mundo acelerado, que muitas vezes nos empurra para agir de forma automática. A gente, quando vê, a gente já está naquela avalanche de repetições. E quando nós vivemos de forma automática, repetindo padrões, repetindo pensamentos, nós estamos reagindo mais do que escolhendo. Nós sofremos mais do que aprendemos. Nós cobramos mais do que evoluímos. A consciência espiritual nos chama o tempo todo para uma postura diferente. Observar nossos pensamentos, sentir antes de agir, escolher antes de reagir, silenciar antes de decidir. E quando a gente faz isso, a gente está treinando a nossa alma. Evolução espiritual não é algo que acontece apenas nos grandes momentos. Não é só aquela virada de chave. Ela acontece quando nós decidimos perdoar mesmo com o coração apertado. Quando nós escolhemos agradecer mesmo quando a gente não está entendendo o motivo. Quando nós respiramos fundo antes de responder. Quando nós buscamos ouvir mais do que falar. Quando nós cuidamos da nossa mente para não ficar alimentando crenças que nos diminuem, que nos involuem. Quando nós escolhemos luz, quando a sombra está tentando nos envolver. E cada pequeno gesto é um tijolo no nosso templo interior, no templo que a gente está construindo ao longo da nossa jornada chamada vida. Uma alma pacificada é aquela que não deixa de sentir, mas ela sabe como se posicionar diante do que sente. Essa talvez seja a frase mais importante desse devocional. Saber se posicionar diante do que sente. Você não tem controle das coisas que chegam até você, mas você tem controle de como você responde a elas. A paz interior
ela não nasce da ausência de desafios, mas da presença da consciência. Ou seja, das nossas escolhas. Jesus nos ensinou isso quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Isso está em João 14, 27. A paz do mundo, ela depende das circunstâncias. A paz de Deus depende da nossa conexão. Existe uma diferença muito grande. E essa conexão, ela é cultivada. Ela não surge por acaso. Quando nós nos comprometemos com práticas no nosso dia a dia, com oração, com silêncio, com leitura, gratidão, bondade, compaixão, autoanálise, honestidade emocional, nós começamos a mudar de dentro para fora. E quanto mais nós praticamos, mais forte fica a nossa luz. Quanto mais nós praticamos, mais alinhados nós ficamos com a nossa verdadeira essência, com quem nós somos de verdade, com o nosso espírito de luz. Quanto mais nós praticamos, mais nós sentimos a presença divina nos guiando, protegendo e direcionando. Todos os dias, Deus nos convida a escolher. Escolher evoluir, escolher crescer, escolher se lapidar, ser um canal de paz, ser instrumento de luz. E não é para provar nada para o mundo, mas para honrar a alma que a gente carrega e a missão que Deus colocou no nosso coração. Então que hoje você decida praticar conscientemente a sua espiritualidade. Espiritualidade, gente, não pode ser confundido com religião. A espiritualidade, ela é muito mais abrangente. Por isso eu estou falando em todas as nossas atitudes, em todos os nossos pensamentos, em tudo que a gente faz. A espiritualidade está em tudo. Em como você convive com as pessoas, como você reage diante das situações, como você cuida de você. Que as suas escolhas reflitam a sua fé, que a sua jornada seja feita de passos intencionais, direcionando você para a sua melhor versão. Essa deve ser a sua intenção de hoje. Escolher praticar com consciência tudo que te aproxima da sua evolução espiritual, da sua paz interior, da sua melhor versão. Tenha essa intenção hoje. E para você praticar, pare por 5 minutos, só 5 minutos. Observar os seus pensamentos, sentimentos, sem julgamento. E agradeça. No final do dia, agradeça por uma prática, por uma escolha bem feita, por um pensamento melhor, por ter respirado fundo antes de reagir a uma situação. Faça esse agradecimento. Eu tenho certeza que o seu dia vai mudar, que você vai mudar, que você vai se sentir melhor. Eu tenho feito isso diariamente. E posso dizer que minha vida vem mudado muito, muito. Que eu tenho mudado muito de dentro para fora. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado, assim como todas essas reflexões me ajudam todos os dias quando eu preparo um devocional aqui para você. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com outras pessoas. E eu te espero aqui amanhã, no nosso próximo devocional. Beijo no seu coração, fique com Deus, um ótimo final de semana e até mais.